Olá, meu irmão, olá, minha irmã, paz e bem. Palavras de vida e salvação. Hoje, dia 15 de março, quarta-feira, da terceira semana do tempo da Quaresma. Iniciemos a nossa reflexão do Evangelho de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, nem sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, no dia de hoje a Igreja nos propõe esse Evangelho segundo São Mateus, em que Jesus nos faz uma revelação muito grande, que Ele não veio para abolir a lei, nem a lei, nem os profetas, mas para dar-lhe pleno cumprimento. O que significa isso? Deus Pai dá uma lei, ao povo hebreu, ao povo de Deus, para serem cumpridas. E ao longo do tempo, ele deixa para Moisés uma lei. E ao longo do tempo, o povo vai deixando que essas leis se tornem apenas rituais. E não que isso transforme o coração dessas pessoas. Então, Jesus Cristo vem ao mundo para dar pleno cumprimento à lei de Deus. Jesus aqui, ele nos diz que ele está de pleno acordo com aquilo que Deus queria desde o início. Porque se Jesus viesse para mudar a lei, das duas uma, ou Deus teria errado no começo, e Deus não erra, ou então Jesus Cristo estaria errado, se ele viesse mudar as coisas. Mas não, Jesus Cristo deixa bem claro que não veio abolir a lei, mas dar-lhe pleno cumprimento. O que é esse pleno cumprimento que Jesus vai dar à lei? Ele vem nos trazer essa lei como uma transformação da nossa vida. Aqueles vários mandamentos da lei de Deus, que o próprio Deus dá a seu povo, Jesus vem nos ensinar como cumpri-lo. Não matar, não roubar, mas em especial os primeiros, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Jesus, ele leva, a pleno coração tudo isso. Ele traz a plena realidade de tudo isso, como amar a Deus sobre todas as coisas e como também amar ao próximo, como a nós mesmos. Jesus Cristo nos dá esse testemunho, nos mostra como fazer. Então, Jesus Cristo nos pede que nós também façamos o mesmo. Olha o que ele nos diz. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Deus nos deixa, meus irmãos, os mandamentos para serem seguidos, e Jesus Cristo nos mostra como seguir. E nós, muitas vezes, fazemos o contrário. E pior que isso, às vezes induzimos o outro ao erro, ensinando também a fazer aquilo que não foi da vontade de Deus. Então Jesus Cristo nos pede para que nós possamos viver verdadeiramente os mandamentos que o próprio Deus nos dá. E mais que isso, propagar, ensinar esses
esses verdadeiros mandamentos, ensinar aquilo que o próprio Deus nos coloca, né, como verdade. E não ensinar aquilo que está na nossa cabeça, do jeito que a gente quer. Muitas vezes a gente prega uma religião da forma que a gente quer, e não a religião, e não a mensagem que Jesus nos deixou. A gente quer interpretar a mensagem de Deus da nossa forma, e Jesus condena isso, né? Para que nós não desobedeçamos, né, um só desses mandamentos. Olha o que ele nos diz, ó, no último versículo aqui. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Deus, né, Jesus Cristo aqui, ele nos dá uma garantia. Se nós fizermos a vontade de Deus, se nós cumprirmos os mandamentos que ele nos dá, nós seremos grandes, né, no reino dos céus. Nós alcançaremos a salvação por Jesus Cristo. Então, meus irmãos, que nós possamos nessa quaresma nos esforçar para mudar as nossas atitudes e buscar sempre o verdadeiro cumprimento da vontade e das leis do Senhor. Fiquem todos com Deus, meus irmãos. Um grande abraço. Uma ótima quarta-feira a todos. Paz e bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.